Então, gente, novamente estou aqui. Meu nome é William, eu faço parte da equipe da MedSimple e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a neuroanatomia. Opa, perdão. Pronto, tirei o óculos para não dar eco. Então, vamos lá. Nosso assunto de hoje de neuroanatomia vai ser a órbita. Na live passada nós estudamos sobre o globo ocular e hoje nós vamos estudar sobre a órbita. Então, vamos lá. A neuroanatomia faz parte do ciclo básico. Vamos entrar em anatomia topográfica e a neuroanatomia. Então vamos lá. Nosso assunto de hoje vai ser a órbita. Vamos iniciar. Vai ser o mesmo esquema de sempre. Vamos resolver algumas questões. Após resolver uma questão, nós vamos criar um flashcard para memorizar esse conteúdo e no final a gente revisa os flashcards. Então vamos lá. A cavidade óssea na face que abriga as estruturas relacionadas à visão é conhecida como órbita. Ela possui um formato piramidal, cuja base é a margem da órbita, e ela tem esse formato piramidal, sendo o ápice a região mais posterior da órbita. Sobre os limites da órbita, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá, ele quer a incorreta. O osso frontal compõe o teto da órbita? Então vamos ver. Olhando para a nossa própria face, aqui é o teto da órbita. O teto da órbita, ele tem essa parte mais externa aqui, a gente vê muito bem, que é formada pelo osso frontal, e lá internamente nós vamos ter a asa menor do esfenoide. Então, mais posteriormente, mais internamente aqui, nós temos a asa menor do esfenoide e aqui o osso frontal. Então, essa está certinha. O assoalho da órbita, essa região mais inferior, é composto pelos ossos maxilar, certo? Zigomático, certo? E palatino, mais internamente, também está perfeito. A parede medial, então essa parede medial aqui da órbita, é formada pelo osso etimoide, sim, internamente lá tem o osso etimoide, lacrimal, também lá internamente temos o osso lacrimal, e o maxilar, também correto, formando essa porção aqui. Então, até agora está tudo certinho. A parede lateral da órbita é formada pela asa menor do osso esfenoide. Então, lá dentro, lá na parte interior, mais posterior da órbita, nessa parede lateral, nós de fato temos o osso esfenoide, mas não é a asa menor. A asa menor vai estar no teto da órbita. Quem está na porção lateral da órbita é a asa maior do osso esfenoide. Mas também tem o osso zigomático formando aqui a parede lateral. Então, essa aqui é a incorreta, porque é a asa menor do osso esfenoide. Aqui, como podemos observar, ó, teto da órbita, parede medial, assoalho e parede lateral. Então, o teto vai ter o osso frontal e a asa menor, do esfenoide. Na parede medial, nós temos aqui, ó, a maxila, aqui o osso lacrimal e também o etimoide. E, assim como nós falamos antes, todas as estruturas estão aqui demonstradas, se quiserem relembrar. Então, vamos criar nosso primeiro flashcard. Nosso primeiro flashcard sobre a órbita. Vamos lá. Podemos falar o seguinte, vamos escolher aleatoriamente uma das paredes. Vamos escolher a parede lateral. Ou melhor, podemos falar sobre o osso esfenoide. Então, assim, ó. A asa maior do osso esfenoide constitui a parede lateral da órbita, enquanto que sua asa menor constitui a parede ou teto. Pontinho. Então, vamos colocar aqui, ó, a parede lateral e o teto. Assim, nós podemos tentar relembrar futuramente qual parte representa qual parede. Então, osso, asa maior, parede lateral. Asa menor, teto. Então, vamos lá. Para a questão número 2. Em relação à composição das órbitas, assinale a alternativa incorreta. Todo o espaço dentro das órbitas não ocupado é preenchido por tecido muscular da musculatura extrínseca do olho. Então, vamos lá. De fato, a gente tem a musculatura extrínseca do olho que está dentro da órbita ali. Mas esse tecido não ocupado de preenchimento não é tecido muscular. A musculatura extrínseca do olho faz parte das estruturas, dos componentes da órbita. Esse preenchimento é feito por tecido adiposo, que vai garantir uma maior proteção dessa região. Então, não é tecido muscular, é tecido adiposo.
Na base da órbita, que é essa porção, essa margem aqui, situa-se o canal óptico na asa menor do osso esfenoide. Então, a base da órbita é a margem orbital, essa porção aqui exterior. Não. O canal óptico ele vai estar localizado no ápice, que é a região mais posterior da órbita, não na base. Então, essa também está incorreta. Os ossos que formam a órbita, são revestidos pela periórbita, o periósteo da órbita. Então, vamos lá. De fato, essa aqui está certinha. A periórbita é basicamente o periósteo de todos os ossos que estão revestindo a órbita. Então, essa aqui está certinha. Vamos ver a próxima. Por ser um revestimento ósseo, a órbita não possui cavidades. Essa aqui não faz o mínimo sentido, foi só uma alternativa que botaram para preencher, porque não faz o mínimo sentido, né? Então, essa aqui é errada. Essa aqui é a nossa certinha. Então, vamos lá. A periórbita, de fato, é isso aqui, como aqui está explicando. Então, vamos criar um flashcard. Vamos escrever o seguinte. A periórbita é o periósteo dos ossos que compõem a órbita. Ponto. Então, a periórbita é o quê? Periósteo dos ossos que compõem a órbita. E vamos colocar uma imagenzinha aqui para deixar mais elucidativo, né? Opa, aqui, selecionando o deck de órbita. Aqui mostrando para vocês. Aqui é o terceiro de pouso, que está fazendo o preenchimento dos espaços não ocupados pela órbita. E aqui ó, está a nossa periórbita, que na verdade é uma continuação da dura mater. Então, essa aqui é a nossa periórbita, estão vendo? Está logo adjacente ao osso. Por quê? Porque é o periósteo desse osso. Então, vamos continuar. Questão número 3. Assinale a alternativa incorreta sobre os aspectos da fissura orbital superior. Então, novamente, é incorreta. Situa-se entre a asa maior e menor do osso esfenoide, a órbita superior? Sim, tá certinho. Vamos lá. Pela fissura orbital superior passam apenas estruturas nervosas, não possuindo componentes vasculares. Não, totalmente errado. Pela fissura orbital superior vão passar ao todo 6 nervos e alguns vasos. Então, essa aqui está errada, porque tem vasos, sim, passando pela estrutura. Parte dela é circundada pelo cone dos retos. Perfeito. Lembra que a gente tem os retos da órbita? Então, esses retos são quem vai controlar o olho. São ao todo 6 músculos, sendo 4 retos e 2 oblíquos. Esses músculos juntos formam o cone dos retos. Por quê? Porque eles, assim como a órbita, tem um formato piramidal, mas ao contrário, com o ápice para a parte anterior também. Perdão, não, com a mesma estrutura, na verdade. Com o ápice para a parte mais posterior. Então, eles formam um cone. Por dentro desse cone passam algumas estruturas, que são, na verdade, 3 nervos. Então, essa está certinha, está totalmente certa. O cone dos retos vai passar pela fissura orbital superior. Está lateral canal óptico? Também perfeito. Temos aqui, se fosse imaginar, aqui a parte medial, aqui a parte lateral. Temos aqui o canal óptico no ápice da órbita e aqui a fissura orbital superior. Então, essa está certinha também. A errada é realmente essa daqui. Ó, mostrando aqui. Ó. Aqui temos o canal óptico, por onde vão passar o nervo óptico e a artéria oftálmica. E aqui, toda essa estrutura é a fissura orbital superior. Na fissura orbital superior, a gente vai ter o cone dos retos, que é esse cone aqui, formado pelos 4 retos. E dentro desse cone, vão passar 3 nervos, sendo 2 óculo motor, por isso que parece 4 nervos aqui. Mas também tem outras estruturas que fazem parte da fissura orbital superior e não fazem parte do cone dos retos, que são outros 3 nervos e 2 vasos. Já na fissura orbital inferior, passam 2 vasos e 2 nervos. Então vamos lá, criando mais um flashcard. Nesse flashcard, nós podemos fazer o seguinte. Na deck, órbita, a fissura orbital superior situa-se entre a asa maior e a asa menor do osso esfenoide. Situa-se entre a asa maior e a asa menor do osso esfenoide. Perfeito, vamos botar aqui uma imagenzinha para ficar mais ilustrativo. Aqui, ó, mostrando a fissura orbital superior, inferior e o cone dos retos. Próxima questão.
Qual das estruturas abaixo não passa pelos forames etimoidais anterior ou posterior? Então, pelo forame etimoidal anterior e posterior, que estão localizados no osso etimoidal, vão passar estruturas com o mesmo nome. Então, por lá vão passar um nervo etimoidal anterior e os vasos etimoidais anteriores. Forame etimoidal posterior vai passar o nervo etimoidal posterior e os vasos etimoidais posteriores. Então, quem está errado aqui? Artéria etimoidal anterior, certinho. Artéria etimoidal posterior, certinho. Nervo etimoidal anterior, certinho. Artéria esfenoidal superior, não faz o mínimo sentido. Forames etimoidais. Então, essa aqui é o que não passa. Criando flashcard. Nos forames etimoidais anteriores e posterior, passam nervos e vasos com o mesmo nome. Pronto. Então, passam o quê? Nervos e vasos com o mesmo nome. Salvar. Próxima questão. Assinale a alternativa que completa a frase. Então, vamos lá. A, tarará, é uma depressão na parte medial da órbita. Então, vamos ver. Parte medial, essa parede aqui medial. Que depressão nós temos aqui? Aqui nós temos o saco lacrimal. Então, nós temos qual a depressão? A depressão é a fossa do saco lacrimal. Por onde passa o saco lacrimal? Então, vamos ver. Saco lacrimal? Não. A depressão é a fossa. O saco lacrimal é a estrutura por onde passam, onde é escoado as lágrimas. Então, não é saco lacrimal, é a fossa do saco lacrimal. A2, fossa do saco lacrimal, perfeita. AC, fossa da glândula lacrimal, não. A glândula lacrimal, ela é anterior lateral. Então, ela se localiza mais ou menos nessa região. Medialmente, é o saco lacrimal. Então, essa aqui também está errada. Glândula lacrimal também está errada. Então, realmente, ficamos só com a B. Mas vamos conferir as outras alternativas, as outras palavras. No teto da órbita, na parede anterolateral, como eu falei, parede anterolateral, essa porção aqui, ó, temos a fossa da glândula lacrimal, que acomoda a glândula lacrimal. Então, perfeitinho. Ó, mostrando para vocês. Glândula lacrimal na parede anterior lateral. E na parede medial, temos a fossa do saco lacrimal, onde vai ter o saco lacrimal. Criando um flashcard, vamos lá. Órbita. Na parede medial, temos o saco lacrimal localizado na fossa do saco lacrimal. Na parede anterolateral, nossa, fica um pouquinho informal, né? Vamos colocar mais bonitinho. O saco. A glândula lacrimal localizada na fossa da glândula lacrimal. Perfeito, vamos lá. Na parede medial, o saco lacrimal localizado na fossa do saco lacrimal. Na parede anterolateral, a glândula lacrimal localizada na fossa da glândula lacrimal. Perfeitinho. Vamos adicionar mais uma imagem para ficar mais ilustrativo na hora de fazer os flashcards. Perfeito. E vamos salvar. Próxima questão. O canal óptico é um componente essencial da órbita. Sobre sua localização e seus componentes, assinale a alternativa correta. Então, essa é a correta, também muito cuidado com isso. Então, o canal óptico, aquele localizado lá no ápice da órbita, na região mais posterior possível. Fica na base da órbita? Justamente não. Acabei de falar que é no ápice da órbita. Então, erradinho. O nervo óptico é um dos seus componentes? Perfeito. O canal óptico vai ter duas estruturas que vão passar por ele. O nervo óptico e a artéria oftálmica. A artéria óptica comum é um dos componentes. Não. Cuidado para não confundir os nomes. Artéria oftálmica. Não existe artéria óptica comum. É artéria oftálmica. Então, essa é errada. O cone dos retos é uma estrutura protetiva que circunda apenas o canal óptico e seus componentes. Na realidade, não. Primeiro que ele não circunda o canal óptico. E segundo... perdão, claro que circunda o canal óptico. Vai estar dentro do... O cone dos retos vai estar dentro do canal óptico. E aqui na fissura orbital superior também vai constituir algumas estruturas. Que estruturas? São 3 nervos ao todo. Um nervo abducente, um nervo oculomotor e um nervo nasociliar. Então, essa aqui está errada. Essa aqui é nossa certinha.
Então, cone dos retos vai passar o canal óptico e vai pegar parte da fissura orbital superior. Quais estruturas que passam ali dentro? O nervo oculomotor, o nervo abducente e o nervo nasociliar. Depois eu vou dar umas diquinhas para como memorizar qual nervo passa por qual região. É essencial que vocês saibam quais nervos passam pelo cone dos retos, tá? Isso realmente é importante e vai ser muito cobrado em provas e também para a parte clínica mesmo. Então, é importante saber quais são os nervos aqui, mas é bem tranquilinho. Depois eu vou dar uma dica para vocês. Vamos lá, criamos um flashcard. O canal óptico localiza-se no ápice da órbita, por onde passam o nervo óptico e a artéria Então, o canal óptico localiza-se no ápice da órbita, por onde passam o nervo óptico e a artéria oftalmica. Perfeitinho, vamos colocar uma imagem para ficar um pouquinho mais ilustrativo, né? Essa é a questão número 6. Ó, mais uma vez, a imagem do cone dos retos e das fissuras orbitais, para ficar bem fixado isso, porque isso realmente é muito importante. Vamos lá, deck órbita. Número 7. Sobre a localização e os componentes da fissura orbital inferior. Então, essa é a inferior. Assinale a alternativa incorreta. Então, a fissura orbital inferior é uma fissura que vai estar abaixo da fissura orbital superior e abaixo do cone dos retos. Fissura orbital superior, cone dos retos, fissura orbital inferior. Essa fissura orbital inferior, ela é formada, pelo osso, pela asa maior do esfenoide e pela maxila. Então, vamos lá. É limitada acima pela asa maior do esfenoide? Perfeito. Possui dois componentes que participam do cone dos retos. Essa questão é estranha, vamos dar uma puladinha. Conecta a órbita com a fossa pterigo-palatina e a infratemporal? Perfeitinho. Seus componentes envolvem nervos e vasos infraorbitais. Essa aqui fica realmente fácil, só pensar. Fissura orbital inferior, nervos e vasos infraorbitais. Está corretíssimo. Possui dois componentes que participam do cone dos retos? Não. O cone dos retos, os seus componentes vão estar dentro do cone dos retos. E o cone dos retos, ele vai ter alguns componentes da fissura orbital superior, não inferior. Nenhum componente da fissura orbital inferior passa no cone dos retos. Então, essa aqui é realmente a nossa errada. Ó, essa aqui é a fissura orbital inferior. Nenhum componente vai passar no cone dos retos. O cone dos retos só pega algumas estruturas da fissura orbital superior. Aqui no meio, ó, tem uma divisão. Aqui tem o osso, a asa maior do esfenoide. Então, é ela que diferencia, que divide a fissura orbital superior da inferior. E a fissura orbital inferior, nenhum componente dela vai passar no cone dos retos. Então, fazendo mais um flashcard, podemos fazer o seguinte. Fissura orbital inferior é delimitada pela asa maior do esfenoide e a maxila. Delimitada pela asa maior do esfenoide e a maxila. Perfeitinho. Vou colocar uma imagem para ficar mais ilustrativo também. Mesma imagem de sempre, né? Porque a gente precisa muito focar nessa parte da fissura orbital superior e inferior e cone dos retos. Prontinho, vamos para a oitava questão. Assinale a alternativa que contém estruturas anatômicas que passam pela fissura orbital superior e pelo cone dos retos. Então, vamos lá. Fissura orbital superior são, ao todo, 6 nervos e 2 vasos. E ele está pedindo qual passa pela fissura orbital superior e pelo cone dos retos, concomitantemente. Então, tem que passar pelos dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Primeira dica. Pelo cone dos retos não passa nenhum vaso, só passa nervo. Então, veia oftálmica superior e veia oftálmica inferior é completamente errada. Já descarta completamente a 1 e a 2. E, como vocês podem ver, a 1 e 2 está em 3 afirmativas. Então, a gente já descarta essas 3. Prontinho. Assim a gente tem a resposta. Se vocês não lembrassem quais estruturas que passam ali, quais são os nervos que passam por ali, já dá para resolver a questão sabendo disso. Não passa nenhum vaso pelo cone dos retos. Passa somente nervos. E quais são os nervos? São 3. É o nasociliar.
é o nervo simpático, que vai ocasionar a midríase. Vai passar midríase da pupila. Vai ter o nervo oculomotor, que vai realizar a miose da pupila. Midríase, simpático, nervo nasociliar. Miose, parasimpático, nervo oculomotor. E o outro que também vai passar por ali é o nervo abducente. Então, como é que eu utilizei para memorizar? O que eu utilizei para memorizar são os dois nervos que são pares cranianos, o oculomotor e o abducente, e um nervo também da pupila. Por quê? Porque a pupila fica dentro da órbita. Então, é interessante que os nervos que vão se direcionar à pupila passem pelo cone dos retos, que é a estrutura que está indo em direção ao olho. Foi essa a minha lógica para memorizar. Ela é um pouquinho forçada, talvez seja um pouquinho difícil memorizar com isso, mas eu consegui. Talvez ajude algumas pessoas que lembram disso. Miose, midríase, nado ciliar, oculomotor e o abducente, que é um parte neurocraniano. Então, são esses os três. Ah, perdão, não lembro, né? O nado ciliar, número 4, oculomotor, número 5, e o nervo abducente, número 8. 4, 5, 8. Ó, vocês podem ver o oculomotor, o nervo nasociliar e o nervo abducente. Claro, vocês também têm que lembrar que no nervo troclear, que esse é o ruim da minha dica, ele também é um par craniano e ele passa por fora. Então, é realmente um pouquinho chatinho, mas revisando flashcards, fazendo questões, fica mais fácil memorizar, que são esses dos nervos. O nasociliar, oculomotor e o abducente. Sobre a anatomia da órbita, essa é a alternativa correta. Então, essa é correta. Novamente lá, igual a questão número 1. O assoalho da órbita é composto pelo osso zigomático, perfeito, aqui, maxilar, perfeito, e etimoide. Etimoide não. O etimoide é da parede medial. Quem faz parte da parede do assoalho aqui é o palatino. Então, essa aqui está errada. A fissura orbital superior é uma fenda que conecta o crânio à órbita, sim, entre a asa maior e menor do osso esfenoide. Perfeitinho. Vamos ver o resto. A fina lâmina pepirácea, que faz parte da parede medial, perfeito. A lâmina pepirácea, ela está no osso etimoide. Ela que conecta os seios nasais do osso, os seios etimoidais com a órbita. Então, realmente, essa parte aqui faz sentido. Explica a celulite orbitária secundária e a sinusite frontal. Nossa, erraram na última palavra. Na sinusite, que vai ocupar os seios nasais, os seios etimoidais, não frontal, etimoidal. A parede lateral formada pelo osso frontal, não faz nem sentido. O osso frontal forma o teto. A parede lateral é o zigomático e a asa maior do esfenoide. Então, realmente, a nossa certa é a letra B. Ó, parede, teto, lateral, medial e assoalho. Então, nessa aqui nós podemos fazer uma questão sobre... Vamos falar da lâmina papirácea. A lâmina papirácea é uma estrutura localizada no osso etimoidal. Possui a parede medial do olho. Então, a lâmina papirácea é uma estrutura localizada no osso etimoidal. Então, vamos deixar aqui. Opa. Ocultar. E ocultar a parede medial do olho, não, né? Da órbita. Vamos escrever certinho. Perfeito. Criamos mais um back. Vamos criar mais uma imagem para ficar mais ilustrativo. Infelizmente, para essa não temos uma imagem muito boa. Vamos colocar aquela do crânio também. Apesar de ele não mostrar a lâmina papirácea. Então, vamos para a última questão nossa. Uma lesão expansiva apenas no canal dos retos poderia comprometer a função de quais nervos cranianos? Então, vamos lá. Lembra que no canal dos retos vão passar 3 estruturas. Nervo oculomotor, nervo abducente e nervo nasociliar. Desses, 2 são pares de nervos cranianos, o oculomotor
e o abducente. Mas qual número é qual? Qual representa cada par? Tem uma musiquinha que eu não gosto de cantar, mas eu gosto de interpretar para lembrar qual é cada par de nervo craniano. Então, é o nervo olfativo. 2, nervo óptico. 3, nervo óculo-motor. Como encaixasse um óculos em ti, óculo-motor. 4, quadroclear. 5, faz assim, é um nervo trigêmeo, ao contrário, né, seria mais fácil para vocês, trigêmeo. O 6 é o abducente, 6, abducente. O 7, assim, é um nervo facial, como se fosse uma foto. O 8º faz um 8, abre, é o vestíbulo coclear. O 9 é o glossofaríngeo, como se fosse a faringe e a língua, glossofaríngeo. O 10 é o vago, a mão tá vaga, não tem nada nela. O 11 é como se eu apontasse para 2 acessórios, nervo acessório. E o 12 é o hipoglosso, como se aqui fosse a língua e aqui está o nervo, que fica abaixo da língua. Essa é uma dica que ajuda a memorizar qual nervo, qual parte do nervo craniano é qual. Então vamos lá, o óculo motor, que encaixa o óculos. 3, abducente, estou abduzindo o dedo. 6, então é o nervo 3 e 6. Perfeitinho, como vocês podem ver aqui, ó. 3, óculo motor. 6, abducente e o naso ciliar. Então, se tivesse comprometimento do cone dos retos, seriam afetados esses 3 nervos. Como ele pediu só pares cranianos, é o 3 e o 6. Então, perfeitinho, criamos um flashcard aqui. Quais estruturas passam pelo cone dos retos? Vamos lá. Nervo óculo motor, terceiro par. Nervo abducente, sexto par, e o nervo naso-ciliar. Mais uma imagem do cone dos retos. E... perfeito. Eu tô achando que eu coloquei a imagem errada o tempo todo. Aí você colocar aqui embaixo, no verso, as imagens. Vamos ver, quando a gente fizer formar o nosso flashcard. Flashcard. Órbita. Ah, não, perfeitinho. A órbita é uma cavidade triangular, cuja base anterior é a margem da órbita e a posterior é o ápice da órbita. Então, vamos lá. Cavidade triangular, cuja base anterior é a margem orbital e a posterior o ápice da órbita. Fácil. A asa maior do osso esfenoide constitui a parede lateral, enquanto que a sua asa menor constitui a parede, o teto. Parede lateral e o teto. Quais as estruturas? Realmente, eu coloquei as imagens no lugar errado. Ó, como é que edita um deck aqui? Vocês clicam aqui no lápis e vamos entrar um por um e mudar as imagens. Ó. Nesse aqui, eu coloquei a visão interna. Então, vem aqui, a gente remove. E ela vai remover. Ok, vai ficar assim por enquanto. Mas vocês entenderam, né? Para colocar na parte do verso, não da frente, pessoal. Porque na frente vai ficar já mostrando do início para vocês. Mas vamos resolver o flashcard. Ignorem a imagem e vejam só depois. Quais estruturas passam pelo cone dos retos? Então aqui temos... eu não poderia olhar a imagem, né? Vamos lá. Quais estruturas passam pelo cone dos retos? São 3 nervos. Nervo abducente, óculo motor e o nervo naso-ciliar. Mostrando a imagem, a gente veria aqui muito bem. Aqui na imagem, ó, nervo óculo motor, abducente e o naso ciliar. A fissura orbital inferior é delimitada pelas... ainda foi a imagem errada. Perdão, gente. A fissura orbital inferior é delimitada pela asa maior do esfenoide e a maxila. Asa maior do esfenoide e a maxila. A fissura orbital superior situa-se... a fissura orbital superior situa-se entre a asa maior e a asa menor do osso esfenoide. A lâmina papirácea é uma estrutura localizada no osso etimoidal, que constitui a parede medial da órbita. Na parede medial há
ao saco lacrimal, localizado na perdão. Tá certo. Ao saco lacrimal, localizado na fossa do saco lacrimal. Já na parede anterolateral, a glândula lacrimal, localizada na fossa da glândula lacrimal. A periórbita é o periósteo dos ossos que compõem a órbita. O canal óptico localiza-se no ápice da órbita, por onde passa o nervo óptico e a artéria oftálmica. Nos forames etimoidais anterior e posterior passam os nervos e vasos etimoidais anteriores e posteriores, ou seja, de mesmo nome. E assim, nós terminamos nossa revisão dos flashcards e as questões. Então, gente, é isso. Na próxima aula, nós vamos começar com as estruturas que compõem o sistema nervoso central. E é isso. Muito obrigado e até mais.